Oi, professor, não sei qual horário que você vai estar assistindo esses vídeos, então bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. E eu vou começar falando sobre o primeiro texto que foi tratado nas aulas, que no caso é o texto sobre verdade e mentira no sentido extramoral de Nietzsche, que foi escrito em 1873. Vamos lá. Desde muito tempo, o homem, o sujeito, procura uma verdade certa, uma verdade absoluta, uma verdade concreta. E isso é chamado de vontade de verdade, a vontade de saber a real verdade. E é isso que o Nietzsche vai tratar no texto dele, a vontade de verdade. Ele trata também ao longo do texto uma série de metáforas que vão constar como é que são criadas as verdades. Vamos lá. As coisas que existem na natureza, as coisas que existem, passaram por um processo de metaforização. Ou seja, a coisa está lá e aí o homem vai criar uma representação figurativa, uma representação gráfica da coisa. Ou seja, o que ele vai criar não é a coisa em si, não traz a essência da coisa, nada disso, não vai ser igual a coisa, é apenas uma representação figurativa daquela coisa. Esse é o processo de metaforização. Então, a partir do momento em que o sujeito tem contato com aquela coisa que está na natureza, ele vai criar uma imagem mental a partir dela. Por exemplo, quando pensamos em cadeira, eu crio uma imagem mental da cadeira, você cria uma imagem mental da cadeira, outra pessoa cria uma imagem mental da cadeira. Quando eu falo em cadeira, ninguém vai pensar no formato de uma bola. Todo mundo vai criar a mesma imagem mental da cadeira, porque ela já passou por esse processo de metaforização. Então, a gente cria essa imagem mental. Aí, o que é que acontece? Depois da imagem mental criada, vai ser criado os sons. E a partir dos sons vai ser transformado em palavras, que no caso são os símbolos gráficos. Então, primeiro, tem a coisa lá na natureza, né? O sujeito tem contato com a coisa, cria uma imagem mental da coisa, cria um som, depois cria uma palavra, que no caso é os símbolos gráficos. Passamos a ter tanta certeza que uma cadeira é uma cadeira, que um lápis é um lápis, que um computador é um computador, que a gente acaba esquecendo que essas coisas passaram por um processo de metaforização. Que antes ela era só uma coisa na natureza, depois foi criada uma imagem mental, um som, uma palavra, a gente esquece desse processo e passa a ter certeza que aquela coisa, é aquele nome, na verdade. Isso é chamado de esclerose ou cristalização da metáfora, em que a gente esquece desses processos. As metáforas, elas são baseadas na colocação do homem. Então, o homem está no centro das coisas. E isso é chamado de antropomorfização, e o homem se ilude, na verdade ele impõe à natureza aquela coisa e se ilude achando que ele descobriu, quando na verdade ele impôs aquilo, impôs aquela verdade. E isso é permitido a partir da linguagem, porque a linguagem é um instrumento essencial para a criação dessas verdades, para expressar essas verdades. A linguagem é o ponto-chave. Outro ponto no texto de Nietzsche é a oposição entre a verdade e a mentira. Ele coloca que a verdade é aquela coisa que é aceita pela maior parte do rebanho, que é aceito pelo grupo. Então, a verdade é aquilo que é aceito pelo grupo. E a mentira seria o quê? O que não é aceito pelo grupo, o que não é aceito pelo rebanho, o que não estaria no campo do que seria socialmente aceito. Essa é a mentira, o que não é aceito. A verdade é o que é aceito e a mentira o que não é. Então ele bota essas duas posições também. E é isso.